Bom dia. Se você está com sua Bíblia aí, vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre um assunto que eu dei o título aqui de espiritualidade e santificação. E eu quero falar desses dois juntos porque é muito comum a gente ter, às vezes, uma ênfase que não necessariamente é verdadeira, mas é uma ênfase em um desses dois. Algumas pessoas vão falar de uma forma que parece enfatizar mais santidade e santificação. Outras pessoas vão falar de uma forma que parece enfatizar mais espiritualidade. Eu não sei o contexto de cada um e como que você aprendeu determinadas coisas, mas eu sei que eu já pensei de várias formas diferentes sobre vários assuntos, inclusive durante uma época, por conta das literaturas que eu lia, por conta daquilo que eu era exposto, eu cheguei a pensar que santidade era uma coisa que tinha a ver com você viver uma experiência de espiritualidade, de oração, de intimidade com Deus muito grande, muito intensa, e que isso faria com que naturalmente você vivesse uma vida de santidade. Ou seja, você não precisava necessariamente estar consciente dos parâmetros objetivos da palavra de Deus. Você não precisava saber quais eram os mandamentos. Você não precisava saber o que você precisava obedecer. Você só precisava ter muita intimidade com Deus e isso daí naturalmente faria com que você vivesse uma vida de santidade. E nesse pensamento, muitas pessoas, não só eu, se esforçaram durante muito tempo para, cara, eu quero ser intenso para Deus, eu quero orar muito tempo, eu quero ficar na presença de Deus, achando que, cara, se eu tiver uma experiência intensa da presença, eu automaticamente vou ser santificado. E nisso daí muita gente se frustrou. Por quê? Porque percebeu que ela se esforçava para ser intensa na sua espiritualidade, mas quando ela olhava para a sua vida prática, ela se deparava com pecados que ainda persistiam no seu interior, na sua prática diária, na sua própria vida. Então, com isso eu percebi que essa abordagem, uma abordagem espiritualizada, vamos dizer assim, uma abordagem que entendia que a santificação era simplesmente uma coisa que dizia respeito a uma experiência mística que se tinha, eu percebi que isso daí não estava correto. Isso daí não era uma coisa que conduzia aquilo que eu estava esperando que iria conduzir. Inclusive, nessa, eu vi muitas pessoas caindo numa vida de pecado, assim, de aberrações, porque acreditavam que tinham grande intimidade com Deus, tinham experiências profundas e intensas, mas, na verdade, o que faltava para elas, muito claramente, era parâmetros bíblicos corretos e objetivos. E é muito fácil a gente transformar aquilo que não é parâmetro objetivo da Escritura em parâmetro objetivo, como, por exemplo, a própria espiritualidade. A Bíblia não deixa claro qual deve ser a frequência com a qual você deve orar, o tanto de tempo que você deve gastar em oração, quantas vezes você deve jejuar, semanalmente, mensalmente, anualmente. A Bíblia simplesmente não dá uma orientação para cristãos gentios, ou seja, dentro dos parâmetros do judaísmo, ou seja, dentro daquilo que foi ensinado para o povo hebreu e que posteriormente foi adaptado para quando eles foram enviados para o exílio, e aí assim surgiu esse judaísmo, ou seja, a prática da religião de Israel fora da terra de Israel. Quando surge isso, eles pegam esses parâmetros da Bíblia, parâmetros que diziam respeito ao povo de Israel, e eles encaixam dentro da sua rotina. Mas a questão é que gentios não precisam participar dos ritos judaicos, não precisam obedecer às leis judaicas que dizem respeito à questão de datas, de cerimônias e coisas parecidas. Mas existe parâmetro moral.
Então, quando a gente fala a respeito de como a gente deve viver a nossa espiritualidade, como que a gente deve desenvolver as disciplinas espirituais, quantas vezes a gente deve orar, quantas vezes a gente deve jejuar, quantas vezes a gente deve praticar, seja qual for a disciplina espiritual, e quando eu me refiro a disciplinas, eu estou falando a respeito de práticas como oração, jejum, meditação, leitura das Escrituras e outras coisas desse tipo. Você tem práticas coletivas como adoração, né? E a gente não tem esse tipo de visão de intensidade a respeito das práticas coletivas, normalmente. Mas são práticas disciplinas também. Então, a gente não pega, por exemplo, o texto bíblico que vai dizer que os cristãos se reuniam diariamente e coloca como uma regra que a gente deveria ter reuniões diárias, tem que ter culto todo dia. Tem umas igrejas que fazem isso. Eu sei. Mas faz campanha, faz uns negócios que é para tentar animar mais, e aí mistura isso com os gafanhotos também, faz uma salada assim. Mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu só estou falando sobre os parâmetros de espiritualidade que nós abraçamos. Muitas vezes eles não são bíblicos. A gente pensa assim, eu quero ser uma pessoa que ama Jesus intensamente. Todo mundo quer isso. Todo mundo que é um cristão verdadeiro deseja isso. Mas o que a gente pensa automaticamente quando a gente fala de amar Jesus intensamente? A gente pensa em alguém que gasta muitas horas em oração. A gente pensa em alguém que gasta muito tempo, sei lá, jejuando, que é muito intenso no momento de uma adoração coletiva da igreja. Só que esses não são os parâmetros bíblicos. Amar muito a Deus não tem a ver, biblicamente, com o quão expressivo você é na sua espiritualidade. Amar muito a Deus tem a ver com obedecer os mandamentos. Jesus falou, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Amar a Deus tem a ver com obedecer, com seguir, com encarnar os parâmetros morais estabelecidos pelo próprio Deus, que fazem com que nós nos tornemos parecidos com Ele. A santidade de Deus é muito distante de qualquer santidade que possa ser produzida por nós. Mas, ao mesmo tempo, existe um aspecto da santidade de Deus que deve ser vivido por nós. Então, quando a gente fala de espiritualidade e santificação, a gente precisa entender primeiro que esses dois assuntos, eles podem não querer dizer a mesma coisa, dependendo de como você define o que é espiritualidade. Se você define espiritualidade só como prática de disciplinas, eles não são a mesma coisa, mas eles estão interligados, por quê? Porque a prática das disciplinas, sejam elas individuais ou coletivas, elas têm como objetivo nos auxiliar no nosso crescimento em santidade. Só que uma coisa precisa ser equalizada com a outra. Não adianta você me dizer assim, olha, eu oro muito. Tá bom, então o que isso tem produzido de santidade na sua vida? E também não adianta você me dizer assim, não, eu sou uma pessoa muito correta moralmente. Tá, mas você ama a Deus? Você tem as suas afeições pertencendo a Ele? Porque isso faz parte também de amar a Deus. Não adianta você falar assim, eu obedeço a Deus, por quê? Porque isso é minha obrigação e pronto, eu não quero ter nenhum tipo de relacionamento com Ele. Tá, aí você está perdendo aquilo que é o propósito da cruz, te reconectar a um relacionamento com Deus. Mas se você está reconectado num relacionamento com Deus e vive de uma forma que é abominável para Deus, então você não está honrando essa reconciliação. Não faz sentido. O cara dizer assim, eu me reconciliei com a minha esposa, e aí agora eu tenho várias outras amantes. Não, então você não está reconciliado, de verdade. Existe um aspecto de relacionamento, mas esse aspecto de relacionamento, ele precisa ser também unido a uma ideia de crescimento pessoal em se tornar parecido com Jesus, gente. Esse é o resumo da coisa. Você foi chamado para se tornar parecido com Jesus. Se tornar parecido com Jesus não é fazer milagres, não é nesse sentido que está falando. Não é ser um pregador,
não é ser alguém que expulsa os demônios. Não, ser parecido com Jesus tem a ver primordialmente com ter o mesmo caráter e o mesmo coração que ele. As outras coisas são superficiais, comparadas a isso. Então, quando a gente fala a respeito de santificação, e quando a gente fala a respeito de espiritualidade, a gente precisa entender que a nossa espiritualidade, ou seja, a nossa prática de disciplinas espirituais, a nossa vida interior, tudo que acontece dentro de nós, tudo isso precisa apontar para uma realidade de uma jornada de transformação do nosso caráter para ser semelhante a Cristo. Então, por que você busca a Deus em oração? Porque você quer conhecer mais a Deus e você quer se tornar mais parecido com Jesus. Por que você faz jejum? Porque você quer ter mais comunhão com Deus e você quer se tornar mais parecido com Jesus. Você quer obedecer os mandamentos. Só que a questão é que a gente não tem força em nós mesmos para obedecer os mandamentos. A gente não tem a capacidade intrínseca a nós de obedecer os mandamentos. E por isso, isso vai fazer com que o quê? Você seja empurrado para uma necessidade da graça de Deus. Você consegue extrair graça de Deus à força? Não. Mas o que você consegue fazer? Você consegue se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero receber da sua graça. Eu não mereço, não tem nada que eu possa fazer que vai convencer Deus de me conceder isso. Não tem nada que eu possa fazer que vai fazer com que eu mereça isso. Mas Deus me deu meios, ferramentas, formas para que eu me coloque diante dEle e, através de me colocar diante dEle, eu receba dessa graça. Oração, jejum, meditação, adoração coletiva, todas essas disciplinas, elas têm como objetivo colocar a gente diante dessa graça. Elas não têm como objetivo conquistar a graça de Deus. Não, não é isso. Não é que você precisa fazer um trabalho para poder receber o salário daquilo ali. A questão é que você simplesmente precisa... Antigamente, esse exemplo, a gente falava que você tinha que ir no banco. Mas os tempos mudaram. Agora, você tem um exemplo que transmite mais ainda a graça de Deus. Você só precisa entrar no aplicativo. Você não precisa nem mais ir no banco. Você só entra no aplicativo. Existe algum merecimento em entrar no aplicativo para ver que caiu dinheiro na sua conta? Se você não trabalhou nada para fazer aquilo ali acontecer, não tem merecimento nenhum. Não tem mérito nenhum. Mas você precisa entrar ali. Se você precisa fazer um pagamento, você vai ter que entrar ali e você vai precisar fazer aquele pagamento. Quer dizer que fazer o pagamento é alguma coisa que te dá mérito? Não, se o dinheiro que você recebeu não veio do seu trabalho, se o dinheiro que você recebeu veio de alguém que viu a sua necessidade e depositou para você, então quer dizer que você não merece aquilo. Então quer dizer que você está pagando aquilo ali com algo que você recebeu de graça. Mas para você fazer esse pagamento, você precisa fazer todo o processo. Nossa, muito complexo de entrar no aplicativo. Talvez você tenha que copiar o código de barra. Talvez você tenha que apontar para o QR Code. Mas a questão é que o dinheiro com o qual você está pagando não veio do seu esforço. Assim como a graça que você tem para ser santificado não vem do seu esforço. Ela vem da graça de Deus, da bondade dEle, de te conceder algo que você nunca teria acesso. Então, quando a gente fala sobre espiritualidade e santificação, essas duas coisas vão juntas. Mas elas vão juntas de uma forma que você precisa entender. Olha, eu tenho algum envolvimento nesse processo, mas isso não quer dizer que eu mereço o que eu estou recebendo. Quando a gente fala de justificação, a doutrina da justificação ela tem uma diferença fundamental em relação à doutrina da santificação na Bíblia. Por quê? O que você fez para ser justificado por Deus por meio da obra de Jesus? Você não fez nada. O que você fez para receber dessa justiça? Nada. Você fala assim, não, mas eu levantei minha mão,
aceitei Jesus, fiz uma oração. Tá, mas nada disso está na Bíblia. Não quer dizer que é errado, só não está na Bíblia. Ninguém deixa de ser salvo porque não repetiu a oração do pecador. Tá bom? Ninguém deixa de ser salvo porque não foi à frente. Né? À frente parece um lugar místico, né? Eu fui à frente. Mas à frente a gente vem toda hora aqui, ó. Não tem nada, nenhuma dessas coisas são parâmetros bíblicos. O que você precisa para receber da justiça de Cristo é crer. E sabe o que significa crer? Significa não fazer absolutamente nada. Você crê que esse teto não vai cair agora? Obviamente que sim, porque você está sentado aí. Se você disser que não, e você não sai correndo, aí tem algum probleminha com você. Mas a questão é que a gente crê. Crer significa que eu parto do pressuposto. Eu tenho algo como garantido. Eu acredito que aquilo ali vai acontecer e por isso eu nem me preocupo. Eu nem penso naquilo ali. Se você recebeu dinheiro para pagar suas contas, um dinheiro que você não trabalhou para receber, mas você esquece de pagar o boleto, a conta atrasa. Ok? A conta vai atrasar igual. Você tem dinheiro na conta, o boleto está ali na sua mão, está ali no aplicativo, está ali o código de barra, está ali o QR Code, mas se você não fizer absolutamente nada, a conta não é paga. Mas se alguém fala para você, ó, aquela conta lá, paguei para você. O que você precisa fazer para essa conta ser paga? Nada, porque ela já foi paga. O que você precisa fazer para receber a justiça de Cristo? Nada, porque a conta já foi paga. Significando que, quando a gente fala que a gente precisa ter fé, fé não é um negócio que uma substância ectoplasmática espiritual produzida pelo ser humano, porque aí todo mundo diz, não, mas eu tenho muita fé. Se você não crê em Jesus, não teve seu coração transformado por Ele, você não tem fé. Fé não quer dizer que você tem uma esperança de que coisas boas vão acontecer. Fé não é pensamento positivo. Fé é confiança em uma pessoa. Jesus disse que estava consumado. E eu creio que está consumado. Eu creio que eu não preciso de nada para me aproximar de Deus. Eu creio que eu não preciso fazer nada para ser aceito por Ele. Eu creio que eu não preciso convencer Deus a me amar, porque Deus já me ama e me amou em Cristo ao enviar o seu Filho para morrer por mim na cruz. Mas quando eu falo a respeito de santificação, aí exige um envolvimento da minha parte. Aí exige sim um esforço. Aí exige sim que eu faça algo. Porque a justificação é uma obra na qual eu não estou envolvido, a não ser na parte de colher os benefícios dela. Mas a santificação é uma obra na qual Deus me envolve. Por quê? Porque Deus já me deu a graça necessária para que eu possa me envolver nela. Deus, na sua conversão, já te deu graça o suficiente para que você seja alguém que se envolve de maneira prática e se esforça no processo da sua santificação. Santificação não é um negócio que você vai simplesmente confiar que Deus vai fazer fora de você. Não, é algo que Deus vai fazer dentro de você. Mas se você não cooperar, o negócio não vai acontecer. Os motores da santificação são o poder de Deus operando em nós e o poder de Deus operando através de nós. Ou seja, quando o poder opera através de você, significa que você está envolvido. Significa que você tem que fazer algo. Se Deus te deu poder para curar pessoas no nome de Jesus, não adianta você ficar esperando alguém ser curado se você não for curar as pessoas. Se Deus te deu poder para ser santo como Ele é santo, você não vai ser santo, a não ser que você se envolva pessoalmente com isso. Eu tenho um amigo que ele está muito preocupado com as questões
da saúde dele. Ele... Ó, e não é ninguém daqui, tá? Não é ninguém que está aqui, não. Ele quer muito emagrecer. E ele está procurando uma solução para emagrecer. A única questão é que a solução que ele está procurando precisa ser, no ponto de vista dele, uma solução que não envolva ele. Ou seja, ele quer uma solução que seja assim, puramente fora dele. O problema é que o problema está dentro dele. Aí é difícil ter uma solução só fora. Ele quer algo que não envolva ele, que ele não tenha que participar em nada. Mas que de alguma... Eu não sei, transplante de cérebro. Tipo, sei lá, aquele filme brasileiro, como é que é? Se Eu Fosse Você... alguma coisa do tipo que assim, simplesmente faça com que o corpo dele seja transformado. Ele quer ser glorificado. Talvez é isso. É isso que ele está esperando. Então, assim, cara, o que ele quer é semelhante à justificação. Mas o que ele precisa se parece muito mais com a santificação. Precisa ter o envolvimento dele. Precisa ter um esforço da parte do indivíduo que está envolvido naquele processo. E, gente, isso daí não é legalismo. Isso daí não é você falar... Tem gente que fala assim, não, mas você tem que tomar cuidado. Vamos conversar de um negócio sério aqui agora. Vamos conversar de uma coisa séria. Tem gente que vem com ares de filme de terror e fala assim... Mas, irmão, a gente precisa tomar cuidado com o esforço humano. Eu falo assim, cuidado com o esforço humano? Que Bíblia é essa? De onde você tirou isso? De onde veio? Gente, cuidado com o esforço humano, hein? Que outro esforço que eu vou fazer? Eu tenho que virar o quê para me esforçar? Não, mas você não pode se esforçar. Caraca, se eu não posso me esforçar, o que eu posso fazer? Nada. Eu tenho que morrer. Eu vou ficar parado aqui, ó. Até morrer, que é o único jeito que vai dar certo. Porque as pessoas criaram um negócio na cabeça de que a Bíblia fala contra esforços da nossa parte. Isso é uma mentira. A Bíblia não fala contra esforço. A Bíblia, inclusive, fala, esforçai-vos. Dá uma procuradinha no seu aplicativo de Bíblia e vê quantas vezes aparece a palavra se esforçar. A expressão esforçai-vos, se esforcem, façam força. Ou seja, isso diz respeito a como nós devemos viver a vida cristã. Fala assim, não, mas é porque isso é muito difícil. Tá, cara, mas ninguém falou que ia ser fácil. Quem que disse para você que ia ser fácil? Jesus falou, calcula o custo. Jesus falou, olha, se você não amar mais a mim do que você ama pai, mãe, filho, cônjuge, você não pode ser meu discípulo. Gente, onde que não exige esforço nesse processo? Onde que não exige esforço em um caminho no qual o indivíduo fala o seguinte... Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Gente, você pode até argumentar, não, negar a si mesmo não exige esforço, não, é só não fazer nada. Mas tomar uma cruz, eu desconfio que existe você fazer uma forcinha. Alguma forcinha vai ter que fazer para carregar uma cruz. Né? A não ser que você está pensando naquelas pequenininhas assim. Mas eu acho que não era disso que Jesus estava falando. Quando Jesus falou a respeito de carregar uma cruz, os discípulos sabiam muito bem do que ele estava falando, porque eles tinham a experiência de ver pessoas sendo crucificadas, pessoas que precisavam carregar um tronco de madeira grande,
depois de serem torturadas até o lugar onde elas seriam mortas. Gente, santificação exige esforço. E não é um esforço pequenininho, não. Não é um esforço que não dói. Não é um esforço que não te gera problema. É um esforço que é desafiante. Talvez tenham coisas na sua vida hoje que você fica se sentindo aflito, porque a sua aflição tem a ver com o fato de que você está procurando a hora que isso não vai mais ser difícil. Mas, gente, ninguém prometeu que não seria difícil. Jesus não prometeu que não seria difícil. Inclusive, ele prometeu que seria. Ele prometeu que exigiria esforço, que exigiria de nós. O que ele disse com clareza foi que aquilo que é exigido de nós não pode ser comparado àquilo que nós vamos receber. Aquilo que a gente recebe é totalmente desproporcional em relação ao nível de esforço que nós empreendemos. Então, quando a gente fala a respeito da doutrina da santificação, a gente está falando sobre uma doutrina que diz para nós que existe sim um esforço da nossa parte. E eu já vou entrar em que tipo de esforço é esse, como que ele se parece e como que você pode levar isso de maneira prática para a sua vida. Existe sim esforço. O que não existe é merecimento. O que não existe é um esforço que é compatível com aquilo que a gente recebe da parte de Deus. O que não existe é você poder se orgulhar de ter se santificado. Porque a força com a qual você se santifica também é uma força que você recebeu da parte de Deus. Aí você fala, não, mas eu acho que eu não recebi essa força. Então você não é salvo, você está indo para o inferno. É isso. Se você não recebeu essa força, isso significa que você não tem o Espírito Santo. E o que você precisa fazer? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer na justiça de Cristo. E você vai receber o Espírito Santo, que é aquele que nos santifica de dentro para fora. É isso. Como que você recebe o Espírito que santifica? Pela fé. Aí você não precisa fazer nada. Mas uma vez que você recebe o Espírito que santifica, aí chega um momento de caminhar em cima das obras que Deus chamou a gente para caminhar. Eu sei que isso às vezes pode parecer contraditório a coisas que a gente fala a respeito de fé e a respeito do Evangelho e a respeito de justificação. Mas, cara, tem duas passagens que geralmente as pessoas colocam uma contra a outra e eu quero explicar aqui para vocês. Uma delas é Romanos capítulo 4. Em Romanos capítulo 4, você vai ler ali Paulo argumentando como que Abraão recebeu uma justiça, só que sem as obras da lei. Romanos capítulo 4. Você pode ver aqui no versículo... Calma aí. A partir do versículo 1, ele vai dizer, que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus, pois o que diz nas Escrituras? Ela diz, Abraão creu em Deus. Ele teve fé. E isso lhe foi atribuído para a justiça. Ou seja, Abraão foi justificado pelo quê? Pela sua fé ou pelas suas obras? Pela sua fé. Pela sua fé. Só que aí, às vezes, as pessoas vão pegar essa passagem e vão mencionar a passagem de Tiago. Tiago, capítulo 2. E elas vão falar assim, não, está vendo aqui, tem uma contradição na Bíblia. Pronto, eu descobri, eu aqui, com 15 anos na internet, descobri uma coisa que em 2000 anos de história da teologia cristã, ninguém nunca percebeu. Isso é o quão inteligente eu sou. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 22, diz assim, você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras
que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Ele falou assim, cara, parece que Paulo tem uma desavença aqui com Tiago. Tiago pensa uma coisa, Paulo pensa outra. Mas por que isso não é verdade? Gente, tem um negócio muito importante na vida humana, chama contexto. Não é importante só na interpretação da Bíblia, não. É importante na vida. Que isso é o que vai impedir que você, de repente, se veja chupando a manga de uma camiseta. Entendeu? Contexto é importante. Contexto. Se for assim, você quer chupar uma manga? Aí você fala, sim. Aí a pessoa te dá uma manga de uma camiseta. A pessoa que não entende contexto. Ela não sabe como é que funciona. Se você olhar a passagem, você vai ver o seguinte, que quando ele fala sobre Abraão ser justificado pelas suas obras, ele está falando de um caso específico. Ele está falando que Abraão foi justificado pelas suas obras quando ele ofereceu o seu filho Isaque como sacrifício. Deus pediu para Abraão, me oferece seu filho, seu único filho. Abraão falou, ok, vou oferecer. Quando ele ia oferecer Isaque, Deus falou, não precisa. Eu sei agora que você está disposto a fazer isso. Beleza. Abraão agora foi justificado pelas obras dele. Mas Abraão não foi justificado pela fé? Sim. Só que Abraão foi justificado pela fé muitos anos antes de ser justificado pelas suas obras. O que a junção dessas duas passagens está ensinando para nós é o seguinte, olha, Abraão creu nas promessas de Deus. Uma dessas promessas sendo que ele teria um filho. Eu vou te dar um filho, e a partir de você vão vir grandes nações. Abraão acreditou, confiou em Deus. Anos se passaram. Abraão já não podia mais ter filho, a mulher dele não podia mais ter filho. Eles tiveram um filho. Deus cumpriu a promessa dele. Esse filho cresceu. Quando esse filho estava um pouquinho maior, Deus foi lá e falou, agora me oferece esse filho aí que eu te dei. Abraão falou, então ofereço, vamos lá, tudo certo. Você é Deus, Deus pode fazer o que Ele quiser. E ele foi lá e ofereceu o filho. E aí falou que nesse momento, é o que Tiago está dizendo, Abraão foi justificado pelas suas obras. Gente, perceba que o que está dizendo aqui na Bíblia tem a ver exatamente com aquilo que eu estou falando para vocês. Como que você começa a sua jornada? Sendo justificado pelas obras ou pela fé? Pela fé. Quer dizer que a justiça de Cristo que você recebeu por meio da obra da cruz, ela deixa de ter validade em algum momento durante a sua caminhada cristã? Não. Mas quer dizer que na sua caminhada, você não só recebeu a justiça que te salva, mas você também recebeu o Espírito que te santifica. E ele pega essa justiça objetiva de Cristo, que está lá firme diante de Deus como um sacrifício propiciatório no seu lugar. E ele pega o caráter de Cristo, a justiça dele, e ele começa a infundir essa justiça no seu coração. Ele começa a fazer com que você não só seja justificado, mas que você seja também justo. Ou seja, você é justo diante de Deus por causa da obra de Cristo, mas você começa a se tornar justo interiormente por causa da obra do Espírito no seu interior. Abraão não era um homem justo no início da sua caminhada, mas ele era um homem que tinha fé. E Deus contabilizou isso como justiça. Mas conforme Abraão caminhou com Deus, ele teve o seu coração transformado e chegou ao ponto em que a sua fé era tão grande que ele, de fato, confiava em Deus a ponto de caminhar da maneira como era o próprio coração de Deus. Então, quando a gente fala de santificação e justificação, existe uma diferença entre esses dois e não existe uma contradição entre eles. A fé sem obras, de fato, é morta, como Tiago vai dizer aqui no capítulo 2 da sua carta. Mas por que ele está falando isso? Porque a verdadeira fé, ela não só
é aquilo que você confia em Deus para que você seja justificado, mas ela também é a fé por meio da qual você recebe o Espírito e por meio da qual você é santificado. Ou seja, você não só tem uma fé que sozinha te justifica, mas como diziam os reformadores, você tem uma fé que não fica sozinha. Por que ela não fica sozinha? Porque ela produz santificação. Ela produz transformação. Ela produz mudança no nosso interior, no nosso caráter, na nossa mente, na nossa maneira de viver. Quer dizer que essa mudança é instantânea? Não. Ela é uma mudança processual. Quer dizer que se eu tiver maturidade espiritual, então eu não vou ter mais problema com o pecado? Não. Quer dizer que você vai se tornar cada vez mais sensível para perceber os seus próprios pecados. Uma das marcas de um indivíduo que está crescendo em santificação é que ele se torna cada vez mais capaz de perceber o seu próprio pecado. Quanto mais você percebe o seu pecado acima da percepção do pecado dos outros, isso quer dizer que você está crescendo em santificação. Isso é um sinal de crescimento em santificação. Quando você não cresce em santificação, você percebe mais o pecado do outro do que o seu. Então você olha para a sua vida hoje e a sua conclusão a respeito da sua vida é que os seus problemas, eles têm como origem as pessoas ao seu redor, quer dizer que você está precisando de santificação. Quer dizer que você está precisando conhecer mais a Deus. Quer dizer que você está precisando conhecer mais o seu próprio pecado. Mas quando você olha para a sua vida, para o seu coração, e você percebe que o que mais aflige você, que o seu pior inimigo, que a pessoa que mais te prejudica e sabota é você mesmo, aí você está num caminho para a santificação. Você só não pode pegar isso e se conformar a essa realidade. Você precisa entender que você tem um grande inimigo, que é você, mas você tem um grande amigo, que é Jesus. E, graças a Deus, Jesus é maior do que eu. Ele é mais forte do que eu. Ele tem mais poder do que eu. E Ele consegue fazer com que as minhas motivações erradas sejam iluminadas pela luz da sua glória, para que eu possa perceber tudo aquilo de ruim que há em mim e que, por meio do poder do Espírito no meu interior, eu seja impelido a ir para a direção de Deus e para longe do meu próprio pecado. Então, quando a gente fala sobre santificação, a gente está falando sobre um processo que acontece no nosso interior, fazendo com que nós sejamos cada vez mais livres do pecado e que nós cada vez mais abracemos as características que Jesus tem para nos conceder, que vem do coração dele. Isso não vai acontecer instantaneamente. Isso muitas vezes vai acontecer de maneira imperceptível. Tem gente que fica frustrado porque está pensando assim, cara, faz muito tempo que eu não tenho uma experiência com Jesus. Só que, se você olha para as vidas de pessoas como, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, você vai ver que as experiências que eles tiveram com Deus eram muito espaçadas uma da outra. Às vezes a gente está preocupado de ter uma experiência e a gente deixa de ficar preocupado em ter o nosso coração transformado. O maior indicativo de que você é alguém cheio do Espírito Santo não é o quanto você... Não precisa. Toda vez que vocês querem fazer isso. Eu tenho o meu paninho. Eu estou preparado. Então, assim, você precisa medir o quanto você é cheio do Espírito pelo quanto você está aprendendo e crescendo em amar a Deus e amar o próximo. Não enquanto você está tendo experiências. Experiências são boas. Muitas vezes nós precisamos delas. Muitas vezes nós precisamos ter as nossas afeições aquecidas pelo poder de Deus. Mas isso não é
o alvo principal. O alvo principal é ser parecido com Jesus. O alvo principal é ser transformado. O alvo principal é obedecer aos mandamentos. Viver uma vida que reflete a glória de Cristo, o caráter dele. E quando a gente fala a respeito de espiritualidade, santificação, e mais um outro negócio que eu quero jogar aqui, que é a mortificação do pecado. No fim das contas, gente, a gente está falando da mesma coisa. São aspectos diferentes de um mesmo propósito. São ângulos diferentes para você olhar para a mesma obra que está sendo realizada no nosso interior. Quando a gente fala sobre a mortificação, quando a gente fala a respeito da espiritualidade ou da formação espiritual, quando a gente fala de você praticar disciplinas como solitude, meditação, oração, quando a gente fala de você praticar disciplinas como estudo, como jejum, como a disciplina de comunidade, ou seja, de adorar a Deus coletivamente, de orientação espiritual, que a gente pode chamar de discipulado também. Quando a gente pratica essas coisas, nós estamos posicionando a nossa vida para que nós sejamos santificados por meio da graça de Deus. Não é a prática em si. A prática em si não tem mérito nenhum. Mas a prática com fé faz com que você seja, de fato, você receba da graça de Deus que supre o nosso interior para que a gente seja transformado. Então, tem muita gente que tem dificuldade com a prática de determinadas disciplinas. Tem gente que tem dificuldade de vir no culto. Tem gente que tem dificuldade de se reunir com pessoas para falar a respeito do seu coração, para se abrir. Tem gente que tem dificuldade de ter tempo de oração. Mas, gente, se você olhar para as disciplinas espirituais e para a formação espiritual como um projeto amplo que tem a ver com a nossa santificação, você vai perceber que uma coisa dá apoio para a outra. Sabe por quê? Se você tem dificuldades de ter momentos de oração sozinho na sua casa, se você tem dificuldade de ter momentos de meditação, de solitude, de oração contemplativa, muitas vezes o que vai ajudar você nesse processo é a orientação espiritual. É você buscar pessoas que vão te auxiliar nisso. É você falar para alguém, cara, eu estou tendo muita dificuldade de orar sozinho. Você pode orar junto comigo? A gente pode orar uma vez por semana? A gente pode orar 2 vezes por semana? A gente pode orar todos os dias? Cara, eu estou tendo dificuldade de ser disciplinado para poder fazer isso daqui. Pô, será que eu tenho algum amigo que eu posso falar com ele? Cara, vamos fazer o seguinte, esses dias eu estava ouvindo um relato, uns irmãos lá da Indonésia e tal, tem uns amigos que foram para lá há um tempo atrás, e eles disseram o seguinte, que lá tem uma igreja, eles se reúnem nas casas e tal, e eles têm o hábito, essa igreja na Indonésia tem o hábito, os irmãos, eles se falam todos os dias. O que eles fazem? Tinha um casal lá que estava com um problema no casamento. Eles não estavam sabendo como resolver, eles não estavam sabendo o que fazer, porque estava gerando conflitos diariamente para eles. E o que esse casal fez? Eles combinaram com outro casal e falaram, todo dia a gente vai ter 30 minutos de conversa. Todo dia eles acordavam um pouquinho mais cedo, antes do trabalho, e aí eles faziam uma chamada de vídeo, conversavam por chamada, falavam quais eram os desafios do dia, oravam uns pelos outros e prosseguiam com o dia deles. Percebe como que isso é uma forma, não estou dizendo que você tem que fazer isso exatamente, não é uma regra, mas é uma forma inteligente de utilizar de meios que estão ligados às disciplinas espirituais para que nós possamos auxiliar uns aos outros. Mas a gente tem dificuldade. Por quê? Porque a gente acaba tendo tempo juntos, mas o nosso tempo juntos ele é muito mais voltado para a socialização do que para a espiritualidade. E isso acontece por quê? Porque nós temos uma mentalidade dualista. Porque nós temos dificuldade de misturar momentos de descontração com algo que tem a ver com espiritualidade.
com algo que tem a ver com o nosso crescimento espiritual. E a gente não deveria fazer essa diferença. A gente não deveria ficar travado de levantar esses assuntos quando a gente está junto com amigos. A gente não deveria ter problemas em falar, gente, ó, eu tô com uma dificuldade nessa área aqui, cara, vocês podiam orar por mim aqui rapidinho. Né? Faz igual o cara lá, o cara que era recém-convertido na igreja do amigo meu, chegou para a galera, estava empolgado, estava assim, querendo muito de Deus. Ele falou, gente, vem aqui, vamos orar aqui, só de sacanagem. É um negócio engraçado, mas ao mesmo tempo demonstra algo que nos condena. Porque o cara não tem problema de, num momento desse, falar, vamos orar aqui só de sacanagem, e a gente, com todo o nosso refinamento teológico, a gente tem dificuldade de simplesmente pedir oração no momento em que não teria problema nenhum fazer isso. Então, as disciplinas, elas auxiliam umas às outras. As disciplinas, elas têm a ver com uma formação de espiritualidade completa. E as disciplinas vão nos auxiliar num processo que vai acontecer interiormente, que diz respeito à santificação, que é o que alguns autores vão chamar de mortificação do pecado. Gente, o nome parece um negócio muito mirabolante, mas ele quer dizer uma coisa muito simples. Ele quer dizer o processo gradual do pecado perder poder no nosso interior. É assim, o quanto que determinado pecado aflige você. Pensa aí, nos seus pecados, não nos dos outros, tá? Não no da pessoa que está do seu lado, não no do seu cônjuge, tá? Vamos pensar em você. Em você, pensa assim, cara, quais são pecados com os quais eu estou lutando hoje? Se não tem nenhum, é problema, tá? Porque a verdade é que não é que não tem nenhum, é que você não sabe. E geralmente quando você não sabe, quer dizer que todo mundo ao seu redor sabe. Então, se tem alguém aí que convive com você e você não consegue lembrar de nada, pergunta. Ela vai ter uma resposta para você. Seus amigos, seu cônjuge, seus pais, eles vão saber o que te falar. Mas assim, o que é o processo de mortificação do pecado? É quando nós, por meio do uso das ferramentas que tem a ver com a santificação, nós fazemos com que o pecado ele perca cada vez mais o poder no nosso interior. Isso quer dizer que, se eu tenho uma dificuldade muito grande com um determinado pecado, e eu estou fazendo uso das ferramentas que Deus me deu para combater aquele pecado, isso vai fazer com que, gradualmente, esse pecado perca a sua força. Mas aí a gente volta num ponto lá do início, que é, você não vai ter como experimentar uma mortificação do pecado se você não identificar objetivamente o que é pecado. Porque a gente, às vezes, inventa uns pecados. E Deus não mortifica pecado inventado. Deus não vai mortificar um pecado que não existe. É um negócio que a gente criou. Às vezes você está chamando de pecado simplesmente o fato de que você tem certas características de personalidade. Só assim, cara, eu estou lutando muito, sabe, com essa minha dificuldade de estar com pessoas. Às vezes você só é introvertido. O que significa que o seu pecado não é que você assim, se você não quer estar com pessoas nunca, você queria viver isolado dentro de uma caixa, aí é problema. Mas pode ser que não seja nem pecado, pode ser que seja distúrbio psicológico. Aí você tem que procurar ajuda. Mas se você simplesmente assim, cara, eu não gosto desses ambientes, sabe? Muito cheio, muita gente, muito barulho, e todo mundo falando e tal. Tá, no caso, nem eu. Eu também não gosto disso. Eu tenho dificuldade, eu já falei isso aqui, eu tenho dificuldade com a conferência. Eu fico empolgado para a gente planejar a conferência. Chega lá, eu fico me sentindo mal, às vezes eu fujo. Falo assim, eu vou ficar aqui nesse cantinho, rapidinho, sem ninguém me ver. Tipo, eu finjo que eu vou pegar um negócio naquela salinha ali, aí eu vou lá e sento. Aí fico uns 5 minutos ali, aí eu falo, cara, recuperei.
Vou lá, finge que sou extrovertido. Aí você passa um monte de gente, cumprimenta e tal, abraça, não sei o quê. Não é que eu não gosto das pessoas que eu estou vendo. Só que é muito. O problema não é o indivíduo, é a dose cavalar. Mas assim, o fato de você ser introvertido não é pecado. O que é pecado é você querer viver isolado. O que é pecado é você querer esconder aquilo que tem no seu coração. Não querer confessar os seus pecados. Não querer abrir aquilo que está passando no seu interior. Não querer se conectar com pessoas. Não querer ser incomodado pelos problemas alheios. Mas, gente, você não precisa estar no meio de um monte de rolê com um monte de gente. Você pode muito bem cultivar poucas amizades, 2 ou 3 pessoas com as quais você senta e conversa e abre o coração. E provavelmente, se você é um indivíduo introvertido, você gosta de conversas que sejam mais profundas, que falam de coisas que têm mais peso. Você não gosta de ficar falando de coisa aleatória, de coisa que você considera superficial. Beleza, não precisa fazer isso. Não precisa. Mas talvez você seja um indivíduo que é extrovertido. E talvez você, como muitos que eu sei, o indivíduo introvertido casou com a pessoa extrovertida. E vice-versa. E você jurava que ia dar certo. E tem problemas, ué. Vai ter problema. Aí você vai precisar entrar num processo de administração. Você vai ter que administrar. Um vai ter que conversar com o outro e falar, eu preciso... Porque um vai falar, eu preciso de tempo sozinho. O outro vai falar, eu preciso de tempo com gente. E aí? O que faz? Você calcula. Por quê? Porque, primeiro, não é porque você é casado que você tem que fazer tudo junto com a pessoa, tá? Tá bom? Não precisa. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar, né, falando aqui de casados, você não pode ter uma vida que é totalmente paralela. Então, tem que se encontrar no meio aí. E nada disso que eu estou falando sobre pecado, tá? Existem coisas a respeito do casamento que a solução para elas é você se conformar que você se ferrou naquilo ali. É a realidade, ué. A solução é desistir. Não é desistir do casamento, mas é desistir de moldar a pessoa de acordo com seus gostos. Porque você está falando de outro ser humano, pô. E a gente se depara com isso constantemente. E aí, às vezes, a gente fica focado em coisas desse tipo e a gente acaba perdendo as coisas que são de fato importantes. Então, gente, tem que calcular. Assim, quantos... Separa a semana em períodos. Assim, quantos períodos com gente você precisa? Beleza. Quantos períodos com 100 gente eu preciso? Beleza. Então, vamos organizar aqui, para todo mundo ter o que precisar. Mas, gente, pode ser que o seu cônjuge é louco e ele vai não querer nunca estar com ninguém, ou querer o tempo todo estar com um monte de gente. E cara, desculpa, assim, nossa, mas ele tem que... Não tem. Tem não. Faz parte. Você se ferrou. Tem coisa que a pessoa não consegue. Tem coisa que a pessoa não consegue. Não estou falando de pecado, tá? Tem coisa que o indivíduo não consegue. Gente, minha esposa, linda, maravilhosa, que eu amo, mulher da minha vida, tem um negócio, tem vários meus. Ela vai pregar outras vezes, ela vai poder falar aqui. Mas agora eu estou com o microfone. Mas assim, a Elisa, eu tenho um negócio que se
Se um negócio fica em algum lugar e aquilo ali é tirado daquele lugar, e eu vou lá buscar aquilo que fica naquele lugar e ele não está lá, eu perco a realidade. Eu caio no limbo. Eu recebo o golpe do Cavaleiro de Gêmeos. Eu vou parar em outra dimensão. Eu não sei o que fazer da minha vida. Eu giro no mesmo lugar. Eu chego numa coisa assim, ó, era para estar aqui, não está. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu fico perdido. Só que a questão, assim, é que vai fazer agora, graças a Deus, pela glória do Senhor, já vai fazer 12 anos de casado. Só que em 12 anos de casado, ela não consegue botar a coisa no mesmo lugar. Ela vai sair de casa, ela vai levar a chave, ela vai deixar a chave dentro da bolsa, ela vai chegar e ela vai pendurar a bolsa e a chave estará lá. Agora, qual bolsa ela usou? Onde ela colocou a bolsa? E aí, ela é essa pessoa livre. Vai fluindo. E aí, eu travo e toda vez eu falo, Lisa, onde que está a chave? Aí ela fala, está na minha bolsa que está em tal lugar. Aí eu vou lá, às vezes não está naquela bolsa, está em outra. Mas a questão é que é um negócio que me incomoda? É. Ela faz isso de propósito? Não. Eu acredito, né? Senão ela está com um plano. Mas assim, cara, tem coisa que a pessoa simplesmente não consegue fazer. E se você vai ficar chateado com isso, você vai ficar chateado com isso o resto da sua vida. Vale a pena? Não vale. Não vale. E existem coisas que só depois que passa o tempo, você começa a perceber, e a gente tem várias coisas entre nós que foi assim, várias coisas que assim, me incomodavam profundamente, ou incomodava a Elisa profundamente, e hoje a gente simplesmente não liga. Mas por quê? Porque na época você não tinha perspectiva para entender que, assim, cara, isso daqui não é um pecado, isso daqui não é uma coisa que está produzindo um prejuízo tão grande, por que eu estou cismado com isso? Mas a gente cisma com coisas. E da mesma forma como a gente cisma com coisas que dizem respeito ao outro, nós cismamos com coisas que dizem respeito a nós. E nós criamos padrões que nós não conseguimos atender e que não tem a ver com pecado ou quebra dos mandamentos de Deus, mas que a gente fica se estressando por conta disso, ao invés de focar naquilo que, de fato, Deus nos deu para que nós foquemos. Conhecer e obedecer aos mandamentos dele. Porque, através disso, a gente vai ver a diminuição da força do pecado. Através disso, a gente vai ver... E, gente, às vezes vale a pena você ser intencional e sistemático a respeito dessas coisas. Às vezes vale a pena você sentar com alguém, né, uma tarefinha aí para vocês, né, nunca tinha visto, dever de casa no culto. Cara, chega em casa e escreve, quais são os pecados que têm me afligido? Quem são as pessoas que vão me auxiliar a lutar contra isso? Senta com essas pessoas e conversa. Se você já está inserido no discipulado, cara, faz isso. Senta com as pessoas ali, quem está te discipulando, a outra pessoa que está sendo discipulada, senta junto e fala assim, tem isso, isso e isso. Isso daqui tem me incomodado profundamente. Eu sei que é um pecado, eu sei que é uma tendência, assim, é uma tentação, é uma fraqueza na minha vida e eu preciso ter vitória em relação a isso. E eu queria que vocês orassem por mim, eu queria que a gente conversasse sobre isso, eu queria abrir com vocês, eu queria ter um espaço para que não simplesmente eu confesse um negócio e esqueça, mas para que, cara, dia após dia, semana após semana, eu estou me esforçando diante de Deus para
que o meu coração seja alcançado pela graça dele e seja transformado nessa área aqui. Porque esse processo é o processo que, de fato, vai gerar essa diminuição do poder do pecado em nós. Então, gente, para finalizar, o pessoal da música pode subir já. Para finalizar, eu queria dizer para você o seguinte. Falar a respeito de santificação tem um desafio que é, assim, não tem como escapar. O desafio é que nós comecemos a pensar a respeito de santificação, como eu disse aqui, não através de parâmetros objetivos, mas através de parâmetros subjetivos. Esses parâmetros subjetivos vão nos afligir e não vão fazer a gente crescer. Então, para você ter parâmetros claros, objetivos, vindos da Escritura, eu queria recomendar para você o seguinte, olha, a gente tem na Bíblia orientações, a gente tem os 10 mandamentos, a gente tem os grandes mandamentos, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. A gente tem a lista do fruto do Espírito. A gente tem as recomendações dos profetas a respeito de viver uma vida de misericórdia, de compaixão em relação ao outro. A gente tem a vida de Jesus nos evangelhos, a gente tem o Sermão do Monte. Todos esses são parâmetros claros e objetivos de santidade. Se você deseja crescer em ser semelhante a Cristo, você vai ter muito mais proveito de, ao invés de você buscar uma espiritualidade fantasiosa, uma espiritualidade que tem a ver com querer demonstrar determinadas práticas radicais, cara, olha para a Bíblia. Olha para os 10 mandamentos. Olha para o Sermão do Monte. Olha para amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Olha para o fruto do Espírito em Gálatas. Olha para aquilo que Deus revelou na sua palavra como sendo um parâmetro correto para a nossa santificação. E avalie a sua vida a partir desses parâmetros. Não a partir de parâmetros que não tem nada a ver com a Escritura. Quanto tempo você ora, quantas vezes você jejua, o quanto você, qual linguagem que você usa, que tipo de música você ouve, gente, essas coisas, todas essas coisas, elas estão na superficialidade da nossa vida. Mas existe uma transformação profunda que Deus quer operar em nós por meio do Espírito Santo. Mas o que vai liderar essa transformação é aquilo que está na palavra de Deus. Ok? Bem, vamos ficar de pé? Ó Senhor, santifica-nos, Senhor. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Jesus, nós queremos Te conhecer. Queremos ser transformados e queremos nos tornar semelhantes a Você. Por isso, Senhor, libera da Tua graça. Libera, Senhor, do Teu favor sobre nós. Libera do Teu Espírito para encher o nosso coração, para que nós transbordemos com a Tua presença, com o Teu poder. Ó Deus, conecta-nos, Senhor, uns aos outros, para a glória do Teu nome. Livra-nos do medo. Livra-nos, Senhor, de sermos dirigidos pelo medo pautado em experiências do passado,
pelo medo pautado nas nossas próprias inseguranças. Senhor, leva-nos a uma vida mais profunda em Ti, uma vida onde o nosso coração é moldado pela Tua presença, em que o nosso coração é moldado pelo Teu coração. Senhor, derrama sobre nós o Teu amor através do Espírito. Faz-nos crescer em amor por Ti. Abre os nossos olhos para enxergarmos o Teu amor por nós. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem com Teu fogo e nos purifica, para a glória do Teu nome. Amém.